Eu sou a Camila Figueiras. Eu sou a Marisha Navarro. E este aqui é o Ilumina, o podcast que te ajuda a viver melhor. Hoje, no episódio de hoje, a gente recebe o Milton. Milton Rodrigo Eli, é isso? Isso. Seja muito bem-vindo. É um prazer receber você aqui hoje. Ele é terapeuta, facilitador e vem contar pra gente um pouquinho. Conta quem é você. Traz essa informação valiosa pra gente. Que legal. Primeiramente, gratidão pelo convite, por estar aqui com vocês. Quem é o Milton, né? O Milton é um ser existente que está aí vivendo a sua jornada, vivendo a sua vida, fazendo proveito de cada um desses segundos que nós temos para estar aqui e poder degustar dessa tão maravilhosa e tão ampla vida. E quando eu percebi isso, eu também quis levar isso para as pessoas. Então, é claro que dentro desse perfil que você acabou de falar, do profissional, terapeuta, tem por trás aí uma longa história de construção dessa pessoa, que é assim hoje. Então, é um monte de história que foi construindo esse personagem, Milton, que está aqui hoje, dispondo do tempo dele também para auxiliar as pessoas a ter esse mesmo despertar que eu tive para a vida, de poder aproveitar cada segundo nosso. Muito bom. E o Milton é terapeuta, facilitador também, né, Milton? Fala um pouco, conta um pouco dessa história aí pra gente. Legal. Essa parte terapêutica, como você ajuda as pessoas. Bem, Camila, um pouquinho do que eu estudei hoje, eu entendo que nós somos 10% conscientes e 90% inconsciente, né? E eu vivi toda a minha vida até os meus 30 e poucos anos só com os 10% de consciência. Ou seja, eu era cartesiano, eu não acreditava em nada do que não era visível, nada do que não era palpável. Super cético. Super, extremamente cético. E trabalhava, assim, justamente com a matéria propriamente dito, né? Trabalhei muitos anos numa instituição financeira, depois fui trabalhar numa construtora, abri a minha própria empresa com construção civil. Então, construí aquilo que era visível, aquilo que era palpável. E justamente nessa jornada aconteceram muitas coisas que me fizeram, ou melhor, me obrigaram a enxergar o outro lado. E aí é como se abrisse uma portinha, tinha uma luzinha lá e eu quis espiar um pouco mais. A partir do momento que eu quis espiar um pouco mais, eu mergulhei lá dentro, mas também nunca deixei de tirar o pé lá do concreto da matéria. Perfeito, maravilha. Interessante. E dentro desse caminho todo que você vem percorrendo, aconteceu algo que te deu o estalo inicial para ir para esse caminho? Aquele totozinho que o universo dá na gente. Vai! Acorda! Bem, vocês são muito mais místicas que eu, né? Mas, sim, aconteceram duas coisas cruciais. Uma delas foi um dia que uma tia minha, extremamente cética, que ela conseguia ser mais cética do que eu. Nossa! E aí eu compartilhando com a família, né, um momento que eu estava passando, que era bem delicado, porque estavam acontecendo no mesmo tempo um conjunto de problemas muito sérios. E eu até me perguntava, como pode cair tudo de uma vez? E aí a minha tia deu um cutucão para mim assim e falou assim, vai lá fazer a terapia? Eu falei, que terapia, tia? Oi? Constelação sistêmica. Eu falei, oi? Você tá me falando para fazer um negócio que não é palpável, que não é científico, né? Vai lá, esse negócio funciona. E onde eu fui, fiz, e no primeiro momento que eu vi a coisa acontecendo, quer dizer, eu nem tinha feito ainda, eu só vi fazendo uma outra constelação, eu já olhei para aquilo e eu falei assim, eu quero isso. Você foi assistir? Sim. Aí a minha irmã estava do meu lado e falou assim, não sei se ele tem agenda para hoje para fazer a sua. Eu falei, não, eu quero fazer isso. Não, você quer fazer a constelação, né? Não, eu quero ser constelador. Aí a minha irmã olhou pra mim e falou, você tá ficando louco? Porque ela conhecia o tamanho do meu ceticismo, né? E eu falei, não, eu vou fazer isso, eu tenho certeza que eu vou fazer isso. E você não sabia nada, assim, do rolê? Primeira vez que eu tava vendo. Pouco tempo antes, só pra você ter uma ideia, Camila, pouco tempo antes, eu tava passando por um problema. E aí eu cheguei em casa compartilhando com a minha noiva na época, ela falou assim, você precisa fazer um reiki. Eu falei, reiki? Eu preciso que alguém resolva o meu problema lá na empresa que tá acontecendo. Que reiki? O quê? Então, olha o tamanho do ceticismo, né? E daí, de repente, só de assistir foi o primeiro impacto, foi o primeiro momento de transformação. E o segundo momento de transformação, talvez vocês podem me explicar melhor do que eu, porque vocês entendem mais do que isso. Mas foi uma noite que eu estava dormindo e eu acordei 3 horas da manhã. E o quarto que eu estava dormindo, extremamente iluminado.
muito, muito, muito claro, assim, muito iluminado. E eu acordei, olhei para toda aquela luz, não estava entendendo nada. Escutei algumas coisas e voltei a dormir. E no outro dia eu acordei na maior leveza de toda a minha existência. Parecia que eu estava flutuando assim durante o dia. Eu falava, meu Deus, o que aconteceu essa noite que eu não estou entendendo, né? Levou algum tempo para entender e hoje eu percebo que foi o início de um despertar que era necessário. Né? Foi uma experiência extrafísica, assim, vamos falar, sei lá. Uma delas, né? Algo Mais assim. uma delas. Que interessante, né? Super. Muito legal. E eu quero te fazer uma pergunta agora. Quando a gente fala, né, o nosso assunto é sobre como a gente construir a vida da melhor maneira, né? Fala um pouco pra gente, assim, pra gente construir essa vida que a gente deseja, né? Quando a gente fala de construir a vida que a gente deseja, né? O que você percebe, assim, que é necessário, que é importante, assim, dentro da nossa realidade? Que excelente sua pergunta, Camila. Porque quando eu compartilhei um pouquinho da minha jornada, é bem isso que eu percebi, que eu hoje mais consigo fazer a diferença nas pessoas que me procuram. É de dar essa resposta para elas. Por quê? Porque assim como uma criança, quando ela nasce, ela vai tentar caminhar, ela levanta, ela cai. Sim. Quando ela cai, ela se machuca. Mas o fato dela se machucar não impede ela de levantar de novo. Ela continua querendo, ela continua buscando. E é esse espírito, é essa alma que tem dentro dessa criança que move ela a fome de viver. Então, essa possibilidade inexplicável que nós temos de poder sentir tantas coisas diferentes, desde uma paixão até uma emoção, até uma tristeza, uma infinita alegria, enfim. Tudo isso é um processo de evolução dentro de você. Só que nós perdemos em função dos tombos depois de adultos. A criança raramente perde. A criança continua na expectativa de degustar tudo que a vida tem para dispor. E quando eu falo tudo que a vida tem para dispor, eu não estou falando só da matéria, que é o que eu falei antes. A criança enxerga muito mais, a criança sente muito mais. Só que são tantas crenças que nós fomos embutidos já numa sociedade que fez entender que tinha que ser assim, e foi limitando. Então, essa criança vai se tornando um adolescente e vai deixando de querer sentir essas outras capacidades que nós temos e cresce com medo de se desenvolver na sua extrema potencialidade. E aí ela quer se desenvolver na extrema potencialidade dos 10%, que é só o consciente. E é muito pouco, é muito triste ver uma humanidade hoje crescendo e se desenvolvendo só com esses 10%. Quando ela entender que ela tem um inconsciente ali que tem 90% de possibilidades a mais que ela desconhece, cara, a vida se torna um mundo. Um mundo de possibilidades, um mundo de sensações. E é isso que eu busco mais levar para as pessoas. Assim como eu vivi muitos anos só nos 10%, hoje eu quero abrir a mente de todo mundo e falar, meu, para com isso. Vamos ampliar, né? Exato. Acho que é um processo de inconsciência coletivo que a gente está vivendo, Sim. né? Todos inconscientes, né? Tem uma historinha dos macacos na jaula, né? Que foram colocados macacos numa jaula. Eu adoro essa história. Eu conheci com o Milton, né? Ah, legal. E aí eles tentam pegar o cacho de banana e recebem um jato de água. Cada vez que um vai lá, recebe um jato de água. Então, chega uma hora que eles desistem. Por quê? Porque não dá para pegar a banana, né? Essa história é contada de diferentes versões, né? Tem outra história que conta assim, que além de tentar pegar o cacho de água, eles lá embaixo apanhavam. Ah, entendi. Então, de incentivar. Isso. Então, cada vez que um olhava, eles já surravam aquele macaco para falar assim, cara, você nem pense, porque se você for lá, nós vamos apanhar. Ah, entendi. E aí foram trocando os macacos, de repente tinham macacos lá, todos, que nunca ninguém tinha levado o jato d'água. Ninguém tinha apanhado, mas nenhum tentava pegar o cacho de banana. É o que acontece conosco. Nós temos um potencial de fazer projeção astral, enfim, tantas outras coisas que nós podemos fazer e que nós não fazemos mais porque nós somos limitados a não pegar a banana. Sim, infelizmente. A gente fica amarrado, né? Dentro, assim, de um espaço que a gente acredita que a gente está contido ali e que é só aquilo, né? E a gente fica contido naquele espaço e não consegue expandir,
né? Até na própria vida mesmo, nas coisas triviais, né, Milton? Exato. Às vezes de evoluir ali no processo do trabalho, no relacionamento, né? Que tudo é relacionamento, né? Nessa vida que a gente tem, né? Relacionamento amoroso, de amizade, de parceria de negócio, enfim, né? Então a gente fica ali, se coloca naquele lugar, assim como um macaco, né? Na jaula. E se limita. E se limita e fica ali, né? E não consegue ter uma vida no flow, né? Que é a vida que todo mundo quer, né? É Exato. fluir, né? Uma vida mais plena, né? Mas é muito interessante isso que você falou sobre sobre os 10%, né? Interessante esse insight, assim. Será que a gente está vivendo hoje ali, preso dentro dessa jaula, né? Vivendo esses 10% somente, né? Sem entender que existe aí outros 90%, né? De possibilidades pra gente, né? Exatamente. Essa reflexão é boa de fazer, muito boa. né? Antes da gente iniciar, a gente estava conversando um pouquinho e até eu compartilhei, né? Da dificuldade que a gente tem de conseguir conciliar, né? A nossa vida física, terrena, com abundância, com prosperidade, né? Não somente a parte financeira, mas também de relacionamentos, em todos os sentidos. Também com a parte espiritual, com esse outros porcentos, né? Fora desses 10, da gente conseguir atingir isso. E para você, eu queria ouvir de você, né? Você acha que em relação entre a autorresponsabilidade, a nossa autorresponsabilidade e a prosperidade, essa coisa da gente conseguir conciliar isso, essas duas coisas, né? Espiritual, o material, os 10% com o restante, né? Com os outros 90%, a gente consegue? Com certeza. Com certeza, sim. Se você pegar um dos maiores exemplos que ainda é utilizado até hoje, né? O próprio Salomão. Foi considerado o homem mais rico do mundo. Construiu coisas inacreditáveis. Conseguiu fazer a gestão de uma sociedade. Enfim... Só que ele também se perdeu. Ele se perdeu, teve momentos em que ele foi só para... Enfim, acabou se perdendo no caminho dele. Então, ele é uma demonstração muito bem clara de que nós somos as nossas atitudes. Eu, particularmente, trabalho com constelação sistêmica familiar. E percebo dentro das constelações, por exemplo, que muitas de nossas atitudes são induzidas em função da nossa ancestralidade. As memórias que nos são transmitidas, que estão aqui dentro de mim, que foram lá do meu pai, do meu avô, do meu bisa, do meu trisa, enfim, de toda essa galera que veio antes de mim, está aqui dentro. Então, ela tem a tendência de me induzir, mas não de me forçar. Olha que interessante. A decisão é minha. Então, assim como o rei Salomão se perdeu, nós nos perdemos porque nós deixamos esses 90% de memórias que estão aqui dentro nos conduzir. E a vida acaba indo de um jeito que você nem parou para... Opa, realmente é isso que eu quero? Então, onde está o equilíbrio de você conseguir conquistar os seus desejos, de você conseguir conquistar uma vida plena? Está primeiro em você saber se centrar. Saber parar no seu momento, refletir, fazer as suas conexões internas, conexão com a sua espiritualidade. Só que não fica o dia inteiro lá fazendo isso. Só você isso, vai né? ter um momento para isso, você vai abrir o olho e você vai para o seu dia. O que eu percebo? Por que, por exemplo, até grandes pessoas que evoluíram e de repente capengaram? O próprio Salomão foi isso. Porque fechar o olho de manhã, trazer o seu centramento, trazer o seu equilíbrio, é fácil? É fácil. Aí você vai para a vida. A vida é cheia de desafios, cheia de problemas, cheia de conquistas, cheia de situações que você vai ter que enfrentar no dia a dia. E isso te toma. E aí, no outro dia, você de repente ficou com uma coisa mal resolvida do dia anterior e você fala, não, hoje não vai dar tempo de eu me centrar, eu preciso resolver aquilo. E é aí que você começa a se perder. Então, é trazer um equilíbrio. É trazer um equilíbrio de talvez 10% de espiritualidade e 90% do dia a dia, que é exatamente o contrário. Olha que legal. Tô falando assim, ó, pega um pouquinho do teu dia e trabalha a tua espiritualidade. Pega a maior parte do teu dia e vai viver. Só que o nosso corpo é o contrário. Ele é 10% matéria e 90% espiritualidade. E aí você fica, mas como que está invertido isso? Sim. O Bert Hellinger, o criador das constelações, ele deixou uma frase que para mim é excepcional
para as pessoas que às vezes não entendem muito bem isso. Ele falou assim, mais terra que cura, menos céu que adoece. Então, quem fica muito no céu acaba viajando na maionese demais. Sim. Eu tenho alguns conhecidos que começam a falar umas conversas assim que eu adoro. Já estou adoro. Mas espera aí, não fica muito lá. Volta aqui, ó, pro palpável. E aí, quando você vai ver a vida daquela pessoa, ela tá com pouca matéria. Sim. Ou seja, ela tá muito no ar e as coisas aqui não estão acontecendo. Então, é menos céu que adoece, mais terra que cura realmente. Perfeito, perfeito. E é interessante porque na minha vida eu tive uma experiência assim, né? Eu fui entender tudo isso, claro, né? A gente aprende na paulada, né? Fui aprender aos trancos e barrancos que, né? Sempre trabalhei com essa parte terapêutica, enfim, né? E pude entender que, de repente, eu estava muito lá no astral, né? E pude entender também que o terapeuta, quem trabalha com outras pessoas, inclusive nessa parte mais espiritual, ele precisa estar aterrado. A gente precisa estar aqui. Porque se não fosse pra gente estar aqui, a gente estava no astral, né? Exatamente. A gente estava na Terra. Exato. Né? Então, se a gente está aqui, é pra gente trazer a devida atenção, né? Para tudo que está aqui junto com a gente. E, inclusive, hoje eu trabalho muito florais de aterramento com as pessoas, né? E a gente entende que, por exemplo, quando a pessoa ela tem uma questão mental, a própria depressão, né? Porque a pessoa ela tá lá no estado da mente, tá lá, né, no astral, pensando, sentindo, né? E ela esqueceu de vir pro corpo, de estar aqui, né? E tem pessoas que esquecem do corpo, né? Sim, sim. E esquecem aí que tem que cuidar desse corpício aqui, né? Que sem o corpo não tem o espírito, não tem o astral, né? Então, aqui é um podcast de espiritualidade, a gente também, né, aborda temas que estão além ali do ter e do ser, né? Então, a gente entende que, sim, todos nós precisamos buscar um aterramento. Existem técnicas para isso, né? Mas o próprio Milton está trazendo uma questão bem interessante, né? Da gente entender que a gente é autorresponsável. A gente até tinha conversado sobre isso, né? Que muitas vezes o pessoal que vem buscar terapia, eles querem terceirizar, né? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Camila, na minha percepção, foi um dos fatos que, inclusive, foi um trampolim para mim, de me impulsionar como terapeuta. Porque eu comecei uma carreira de terapeuta e muitas vezes aconteceu de eu não fazer a terapia para a pessoa chegar lá, e eu faço terapia em grupo, então às vezes tem grupo lá de 20, 30, 40 pessoas, a pessoa chega lá e fala assim, eu quero fazer uma constelação. Tá bom, o que você quer constelar? Ela me falava o tema e eu falava assim, olha, eu sinto muito, eu não posso constelar isso. Então todo mundo que estava assistindo ali falava, oi? Meu Deus, como Ficou assim? Louco. Uma vez eu neguei, eu fui num evento fora da cidade, lá em Santa Catarina, e neguei 2 ou 3 constelações. Aí no final teve uma menina que chegou para mim e falou assim, porque o meu valor hoje da constelação é R$750. Ela falou assim, cara, você acabou de jogar mais de R$2.000 fora. Falei, cara, você está na matéria ainda. Eu estou preocupado com o ser, não com a matéria. Perfeito. Não fazer essa terapia é mostrar para ele que ele tem que resolver o problema. E não jogar para mim para, de repente, fazer alguma coisa lá e pronto, agora... Então, tem pessoas que chegam lá, por exemplo, vamos falar na prática, né? O que é isso? Tem a pessoa que chega lá e fala assim, Milton, eu quero emagrecer. Faz uma constelação para mim emagrecer. Tá certo e tá errado. Então, primeiro, eu vou escutar mais essa pessoa. Por quê? Porque eu vou falar assim... Tá, tudo bem, me fala qual é a sua dificuldade em emagrecer. Se a pessoa me fala assim, olha, Milton, eu já cortei, estou fazendo uma dieta, estou fazendo exercício, procurei um médico e eu não consigo. Opa, legal, vem aqui, vamos te ajudar, porque realmente tem algo no seu inconsciente que está fazendo o teu metabolismo realmente absorver mais do que o normal, e isso pode ser trabalhado, isso está no teu inconsciente, e é com isso que a gente trabalha. Agora, a pessoa que chega lá... Milton, quero emagrecer, mas tá com um potinho enorme de comida. Tá com uma Coca-Cola na mão. Cara, sinto muito. Olha, sinto muito. Eu não posso fazer essa terapia para você. Ué, mas você não é terapeuta? Sim, eu sou, mas você precisa de um médico e não de um terapeuta. Milagreiro, né? Milagreiro, né? Colocar uma placa lá. Milton Milagreiro. Né? É o que as pessoas buscam, né? Coisas imediatas, soluções imediatas, né? Elas não querem fazer a parte delas, elas querem simplesmente deixar pro outro, passar a bola, né? Passar o pepino, né? E a gente tá pegando um caso leve, né? Eu diria assim, de emagrecimento, né? Sim. Mas às vezes tem situações até mais delicadas, como por exemplo um casamento.
Poxa, um casamento é uma relação a dois, é uma convivência junto, é uma história de vida que está ali. E a pessoa, às vezes, vai para a terapia querendo que essa história melhore do dia para a noite sem ter as suas devidas atitudes. É isso que não é legal de terceirizar. Poxa, compra a tua responsabilidade. O que eu realmente posso fazer para a minha vida ser melhor? Então, por isso que o desenvolvimento do ser humano é em pequenas atitudes. É no dia a dia o que eu posso fazer hoje para ser uma pessoa melhor amanhã. Perfeito. E no relacionamento, né, assim, é muito legal esse exemplo que você trouxe do relacionamento, né? Uma coisa que eu entendi na minha vida é que muitas vezes a gente reflete no outro ali, no relacionamento amoroso ali, com o cônjuge, né? A gente reflete coisas que são nossas, né? E muitas vezes a gente espelha no outro o pai e a mãe, né? E aí, você tem questões suas mal resolvidas, né? Que você está refletindo no outro, ao invés de você procurar ajuda para você ali, procurar resolver as questões que tem ali dentro de você, você joga para o outro, né? Ou joga no relacionamento. Então, isso é uma chave mágica aí que muda a vida da gente, né? Então, acho que muitos relacionamentos conseguiriam aí se salvar, né, com certeza, nessa vida aí que a gente está levando, né, se as pessoas tivessem mais consciência, que a gente tem muita coisa, né, Milton, dentro da gente aí, né, oculta. Ô Camila, você foi muito certeira na frase que você usou agora, se as pessoas expandissem mais a consciência. Porque o que acontece? Num relacionamento, por exemplo, é muito comum, e eu diria até que é normal, eu projetar na minha relação uma questão mal resolvida com meu pai e com a minha mãe. É muito natural isso, e isso não é ruim. Por quê? Porque pode ser que no relacionamento eu vou corrigir isso. Eu vou ajustar isso. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. O problema é quando eu não tenho a compreensão disso, estou projetando e estou tendo uma expectativa no cônjuge infantil. Porque o que está mal resolvido dentro de mim é aquilo da criança, lá da infância, onde estava formando a minha própria biografia aqui dentro, a minha própria história, essas memórias que eu falo que estão dentro de nós, eu também vou começar a construir as minhas que vão ficar armazenadas aqui. Elas também vão influenciar na minha vida adulta. Então, na relação conjugal, quando eu chegar na minha vida adulta, essas memórias da criança vão começar a ser projetadas nas relações, tanto amorosas, como amigos, como trabalho, enfim, em outras circunstâncias. E se eu tenho a consciência, a percepção de que eu estou tendo uma expectativa com o outro que não é dele, sim, que é lá do meu pai e da minha mãe, eu consigo trabalhar isso. Por isso que se fala muito em trabalhar a criança interior. E está muito certo isso, porque essas memórias de construção da nossa personalidade acontecem até os 7 anos. E se eu consigo, na vida adulta, perceber isso, eu não preciso nem de terapeuta. Eu mesmo me trabalho e olho para minha esposa e falo, poxa, meu amor, eu estava tendo uma expectativa com você que era por causa de um trauma lá com a minha mãe. Mas quem que consegue fazer isso? É muito difícil, é desafiador, né? Desafiador. E dói olhar, né? Também, dói exatamente. É que são as nossas demandas infantis não atendidas, né? Que a gente acaba refletindo não só com o cônjuge, né? Na vida como um todo, no trabalho, com o chefe. Com os filhos. Os filhos, nossa, como a gente faz isso com o filho, né? Meu Deus, my God. A gente repete padrões, né? Repete padrões. Pai amado. A gente estava falando aqui de relações e história de vida, né? Você acha que a nossa história de vida, ela dita, né, a vida que a gente leva hoje? Ou a nossa história com os antepassados, enfim? As suas referências que você tem dentro de você ditam o que vai acontecer com você? Eu creio que sim. Será? Mas se eu aceitar isso, né? Vamos lá, vamos pegar um exemplo. Vamos. Eu sempre dou esse exemplo assim, né? Eu faço uma brincadeira, seria divertida se não fosse trágica, né? Imagina que o teu avô, ele foi traído por uma mulher. Entendi. Então ele tem uma memória dentro dessa história dele ali, registrada, de traição. E aí ele encontra uma outra mulher, se casa e nasce sua mãe. A sua mãe vai lá, se casa e nasce você. Você herda essa memória de uma traição. Então você, sem saber, tem dentro de você uma memória de traição. Isso é uma referência. Sim. Então a minha pergunta antes foi, as referências que você tem vão guiar a sua vida? Depende. Se você deixar o inconsciente conduzir, vão. Se você abrir a portinha do consciente para o inconsciente entrar, não vão.
a não ser que forem positivas. Sim. Se você tiver dentro de você memórias boas que te mostram, olha, vai por aqui que vai dar bom, e você sente que realmente faz sentido, poxa, que bom, obrigado meus ancestrais por estarem me ajudando a trilhar um caminho mais leve, mais saudável. Agora, se eu tenho uma memória de traição, então o exemplo que eu sempre faço é assim, né? Memória que você, mulher no caso, tem de traição. Você vai numa festa, tem 100 homens. 99 são quase padres, de tão éticos. E um lá é famosa curva de rio. Curva de rio. E todos estão vestidos iguais. Você vai se atrair por aquele um. Você vai esbarrar no meio dessa festa só com aquele um. Você não vai esbarrar com nenhum outro. Por quê? Porque a tua memória, através desse inconsciente, te orienta, te guia a se conectar com aquilo que está sendo orientado para você. Qual que é a orientação que você tem dentro de você? Traição. Então você vai encontrar alguém que vai fazer isso com você também. Então, assim, será que as memórias devem nos guiar? Não. Quem deve nos guiar somos nós. Mas para isso, primeiro passo, nós temos que estar libertos de pai e mãe. Nós temos que dar um passo à frente do nosso sistema e entender que eles nos deram a vida, recebi algo muito grandioso e maravilhoso. Mas aquilo que eu estou recebendo de referência que para mim não faz sentido, eu posso até continuar levando aqui como memória, que eu não posso tirar de mim. Mas eu não quero repetir. Então, expandir a consciência significa... Opa, eu estou sentindo que ali... Está me atraindo, mas não é para uma boa coisa. Está me atraindo, mas é para um conflito. Então eu permaneço no meu campo aqui de fluidez, no meu campo de consciência de saber realmente o que é melhor para mim. Você diz, tenho que deixar o pai e a mãe. Como que a gente faz isso? Como que a gente sabe? Como que é deixar? Beleza, obrigado, mas e aí? E o que eu faço com isso? Tchau, e nunca mais ver. Eu costumo dizer assim, né? Que os nossos ancestrais estão atrás de nós. Então, meu pai e minha mãe estão atrás de mim. Atrás do meu pai e da minha mãe estão os meus avós e assim por diante. Quando eu... tenho dentro da minha formação, ou seja, de criança até o final da minha adolescência. Vamos chamar aqui final de adolescência para dar um número para os nossos ouvintes aí ficar mais concreto, 18 anos. Então, nesse processo de formação, eu não tenho ainda como ir para a vida sozinho. Eu não dou conta, eu não estou preparado, eu estou formando o meu ser. Se essa formação é plena, completa, harmoniosa e tranquila, quando chega a 18 anos, eu olho para os meus pais e falo para eles, obrigado por tudo, agora eu vou seguir o meu caminho. E você vai trabalhar, você vai formar sua família, você segue. É isso que significa deixar pai e mãe. Seguir a sua vida, construir a sua história. Não é porque você está construindo a sua história que você não vai mais falar com seus pais. Eu diria assim que pelo menos uma vez por semana você deve ter um contato com eles. Nem que seja uma mensagenzinha de WhatsApp. Mas é sim manter esse vínculo. O que eu percebo hoje é que... Vamos voltar um pouquinho nesse contexto que eu acabei de falar, né? A formação da personalidade até os 18 anos. Eu falei aqui que ela foi linda, harmoniosa, papai e mamãe fez tudo de uma forma muito amorosa e foi super tranquila, a educação perfeita. Quem que tem isso hoje? Quase ninguém. Para não falar ninguém. Quase ninguém. Talvez pouquíssimos. Então, todo mundo tem os seus conflitos mal resolvidos. E é justamente por isso que a pessoa completa 18 anos e na hora de ir para a vida ela não consegue. Então, ela até vai lá, aluga um apartamento, vai morar em outro lugar ou se casa, mas continua, às vezes, com conflitos querendo voltar para casa do pai, se briga com a esposa, vai para casa da mãe. Mas peraí, você não é um adulto já bem resolvido? Por que você está voltando para casa da sua mãe? Então, esse movimento, eu não posso criticar também isso. Por quê? Porque eu entendo que ninguém tem esse processo de construção de personalidade até os 18 anos extremamente maravilhoso. Todos temos os nossos conflitos. Sim. Mas é legal de tomar a consciência, de entender que quando eu fiz 18, eu vou ter que seguir mesmo com os problemas que tem aqui dentro. Mesmo com as coisas que estão mal resolvidas. E aí você toma consciência que você não vai projetar na tua relação. Você vai chegar para uma outra pessoa e vai falar assim, olha, eu sou um ser imperfeito. A outra pessoa é perfeita? Também não. Então os dois podem se olhar como imperfeitos e começarem a construir uma relação de correção daquelas imperfeições que eles tiveram na formação da personalidade.
Maravilhoso. Interessante. Isso mesmo. É. Esses dias eu estava assistindo um stand-up, né? Eu gosto bastante, assim, eu acho que tem uns bem... que tem umas ideias bem interessantes, assim, né? E esse cara, ele fazia uma análise das gerações, né? Ele falava dos baby boomers, geração X, né? Millennials e tal. E aí ele estava falando que, com o passar do tempo, quanto mais passa o tempo, com mais idade a gente fica com os pais, né? Hoje, pessoas com 40 anos estão morando com os pais, né? Vamos falar assim. Sim, bastante. E está aumentando, né, cada vez mais essa incidência de adultos que vivem com os pais. Como que você vê isso, Milton? O que isso traz aí para nossa vida? Traz pessoas com vazios internos. Pessoas que ainda estão buscando resolver questões que não estão conseguindo ir para a vida. Porque a pessoa bem resolvida, ela vai construir a sua história. Ela não vai ficar ali na sombra, na saia de papai e mamãe. Ela vai. Então, aquele que ainda tem essas coisas mal resolvidas vai ficar. E é incrível, porque quando eu converso com essas pessoas... Não, Milton, é que você não entende minha história. Não, Milton, meu caso é diferente. Essa é a justificativa. Sempre tem uma desculpa. Não, mas é porque eu não... Cara, não tem. Bate no peito e fala assim, tá na minha hora. Eu quero construir minha história, eu quero viver minha vida, entende? Sim. E aí você vai. E é por isso que no começo da nossa conversa aqui eu falei da criança. Porque a criança, quando ela vai caminhar, ela cai. Então esse é o cara que é a criança que está com medo de se machucar. Mas o que eu vou falar para você? Que você não vai se machucar? Não posso te falar isso. Você vai se machucar. Só que o machucado faz parte do processo, faz parte da jornada. Então isso é viver a plenitude, é falar, eu tô com medo. Pois é, vai com medo mesmo. E aí você se joga, aí você realmente consegue ir para a vida consciente que vai ter situações que você não vai saber lidar, que vão doer e que você vai ter que buscar como consertar isso. Quem pode me ajudar? Não voltar para papai e mamãe, mamãe, me ajuda aqui. Não. Tá, e agora? O que eu faço? Esse é o adulto que sabe realmente como resolver as coisas. E pegando um gancho nesse contexto, se vocês me permitem, há um tempo atrás eu tive contato com um grupo de pessoas assim que eu diria de extremo sucesso. Familiar, profissional, financeiro, enfim. As pessoas todas com sucesso nessas áreas. Sucesso significa ausência de problemas? Não. Tinham seus pequenos conflitos, mas nada assim... Oh, meu Deus, o que eu faço na minha vida, né? Tinham pequenos problemas, que é os problemas dos 10% da matéria que tem que ser resolvido. Beleza. Perfeito. E aí foi legal porque eu conversava individualmente com cada um deles e eu perguntava assim, como é a sua relação com seu pai e com a sua mãe? Gente, era incrível, porque todos, eles me respondiam da mesma forma. Ai, Milton, papai e mamãe eu amo demais. Papai e mamãe eu tenho um carinho muito grande. Papai e mamãe são maravilhosos. E aí quando eu vou numa clínica, por exemplo, que eu já fiz um trabalho numa clínica de dependentes, e eu pergunto assim, eu estava num grupo de quase 40 pessoas e eu falei para eles assim, ergue a mão aqui quem não tem algum problema com o pai e a mãe. Nenhum ergueu a mão. Então, olha só, eu peguei duas classes extremamente distintas, uma com sérios problemas e outra com grandes sucessos. E olha o que eu percebi de analógico, né? Aqui do grande sucesso, todos têm uma grande gratidão com pai e mãe, todos têm uma boa relação com pai e mãe. E aqui, onde é conflituoso, todos têm problemas. Então, olha o caminho do sucesso sendo bem claro aí. Conserta os teus problemas aqui dentro com papai e mamãe, que a vida vai ser uma plenitude, que a vida vai ser um sucesso. É até isso que eu ia perguntar, né? Como que a gente faz para corrigir a nossa rota, né? Sim. Vamos falar assim. Nesse sentido, né? Como que a gente pode fazer para se ajustar com tudo isso? Legal, Camila. Essa é uma pergunta muito individualizada, né? Eu não posso dar uma resposta para todas. Sim. Para todas as pessoas. Essa é uma resposta única para cada pessoa que vai ter a sua jornada distinta, vai ter a sua jornada diferente do outro. Agora, o que eu posso contribuir para as pessoas que estão nos ouvindo? O primeiro passo passa a olhar para a tua relação com a tua fonte de vida. Passa a fazer um retrocesso em tudo como foi lá atrás. Tem muita coisa, inclusive, no teu inconsciente que você não sabe que pode estar te boicotando até hoje. Porque eu já vi pessoas me falar assim, minha relação com pai e mãe é maravilhosa. E aí, quando eu vou acessar o inconsciente dela me mostrou que tinha um grave problema.
Qual era o grave problema? Na hora de nascer, o cordão ficou enrolado no pescoço. Nossa. O que ela levou para a vida adulta? A vida é difícil. A vida é perigosa. Interessante. Eu posso morrer a qualquer momento. E aí, acessando o inconsciente dela, me mostrou, olha, tem um grave conflito com a mãe. Por quê? Porque na consciência dela, o que ficou registrado? A minha mãe me passou um cordão no pescoço na hora de eu nascer. Só que na vida infantil, ou seja, depois que essa criança nasceu e dali para frente, a relação dela com a mãe foi maravilhosa. Só que aquela memória ficou lá dentro. E na vida adulta, o que significava aquela memória? Eu não posso confiar em ninguém. Eu tenho medo de muita coisa. Por quê? Porque a qualquer momento alguém pode me enganar. Me enganar seria passar um cordão no meu pescoço. E aí, é aquele momento trabalhado, percebido como adulto. O que o adulto pode fazer, então? Ele pode olhar para aquela criança e perceber que a mãe não fez aquilo de propósito. Que a mãe queria a vida. E que aquilo foi só uma circunstância que, sim, são as adversidades que a vida nos coloca. E aí aquele adulto percebe isso, nesse momento ele se liberta daquele medo, se liberta daquela insegurança. E aí a vida passa a fluir. Então, às vezes, olhar para nos consertar, né, como você me perguntou, o que a gente pode fazer? Olhar para a nossa criança, olhar para a nossa história, olhar para a nossa ancestralidade, é acessar o nosso inconsciente. E nesse processo, você pode fazer isso sozinho, se você já desenvolve essas habilidades. E isso não é uma jornada de curto prazo, é uma jornada de longo prazo para você conseguir fazer isso. Sim, você pode fazer isso sozinho. E se você não consegue, você precisa de alguém que te ajuda. Que é justamente os terapeutas integrativos que trabalham com isso. Como saber acessar dentro de você o momento ou a informação, a memória que está lá ainda te boicotando. Interessante. Nossa, muito interessante. E você vê, é uma memória inconsciente, né? Tava lá, ou às vezes até uterina, né? Exato. E a importância da gente procurar um terapeuta, alguém especializado como você, para trazer à luz isso. Né? Talvez sozinha, eu não conseguiria. Né, ter essa... E faz total sentido, né? E aí você toca no ponto que, para mim, é o maior prazer do meu trabalho. É, inclusive, o que envolve o meu propósito de trabalho. É você perceber que, num pequeno processo de terapia, num pequeno diálogo, às vezes, enfim, você conseguir auxiliar a pessoa e ela sai dali e no outro dia ela me liga e fala assim, Milton, tá tudo diferente. Por quê? Porque realmente muitas coisas mudam, né? É uma das coisas que a constelação nos trouxe, essas mudanças tão intensas, tão significativas, num curto espaço de tempo, de uma forma tão rápida, né? Até bem pouco tempo, nós olhávamos para terapias e entendíamos como algo muito longo, muito duradouro. E aí, de repente, isso tudo mudou. E assim como o celular veio para trazer uma modernidade, as terapias também. Hoje em dia, as coisas são assim. Perfeito. E você pode ter uma grande transformação quando você está aberto e disposto a fazer uma terapia que faz essa mudança dentro de você. Que interessante, né? Tira o véu. Exato. Descortina as coisas, né? E a espiritualidade? Você acha que é um fator importante na nossa vida? É importante? Porque a gente estava falando aqui desses... né, de viver na matéria, e aqui também é muito importante. Mas e a espiritualidade para você? Bem, eu vou fazer uma analogia para te falar o que eu penso sobre o que é a espiritualidade. É mais ou menos assim, ó. A Igreja Católica é um tijolo. E é um tijolo que você vai usar para construir uma casa. Aí o Espiritismo é outro tijolo. A constelação sistêmica é outro tijolo. Existem muitos tijolos. E quando você fala o que é a espiritualidade é a casa pronta. Muitas pessoas se perdem porque elas querem acreditar que o tijolo delas é a casa. Para com isso, meu querido.
Se abra ao mundo do como ele é, porque tudo faz parte, eu não posso excluir nada. Perfeito. Tá aí todo mundo, eu aceito todo mundo como é, e todo mundo pode viver nessa casa maravilhosa que nós temos. Então a espiritualidade não é isso ou aquilo. Infelizmente, a palavra espiritualidade ficou muito parecida com uma das grandes filosofias, que é o espiritismo. O espiritismo é maravilhoso. Ele é uma parte. Tem muitas outras que compõem a palavra espiritualidade. Espiritualidade é muito maior, é o todo. Amplo, né? E aí envolve justamente as outras coisas que nós estávamos falando, os 10% com os 90%. A espiritualidade é mais os 90% do que os 10%. Só que dentro dos 10%, dentro da célula, tem o vácuo. Então lá dentro também tem espiritualidade. Sim. Então a espiritualidade realmente abarca tudo isso. E isso é maravilhoso. Senão a gente fragmenta, né? Exato. Então, em vez de fragmentar, é o contrário. Vamos olhar para o todo. E aí, quando você se conecta com esse todo, você vai começar a entender o grande desenvolvimento que você pode ter na vida. Aí você começa a enxergar com mais clareza, você começa a tomar decisões com mais clareza, porque você está aberto. Todas as pessoas que têm repulsa, ou que têm negação, que têm julgamento, elas ainda estão dentro só dos 10%. Sinto muito. Interessantíssimo, né? Muito. Gente, tá uma delícia essa conversa. É muito legal, né? E, assim, é interessante porque às vezes a gente conversa com pessoas, né, que ainda estão muito presas, né, em dogmas, em questões ali arraigadas, né? Ou que elas herdaram, né? Porque a gente herda muita coisa também, né? Dos pais, da família, do núcleo familiar, enfim. Que a gente pega como herança, né? Às vezes não é uma herança legal, né? Ou até mesmo ali da vida, né? Que a gente se encontra, se depara, né? Com uma religião ou algo ali, né? Que de repente fala pra gente, ó, a verdade é essa aqui, né? Aí a pessoa entra dentro de uma caixa e fica ali. E ela não consegue ver mais nada, né? Eu vejo isso acontecer com muita gente. Eu já vivi assim, né? E quando eu saí dessa caixa, eu entendi ali, né? Que a gente fala, o mistério de Deus, ele é muito maior do que aquilo que a gente consegue compreender, né? A gente não consegue compreender Deus com essa mente humana, né? Como que a gente vai falar que Deus é isso, né? Pega Deus e fala, é isso, né? Então você está querendo manipular Deus ali, né? Enfim, né? Então eu acho que tem muito a ver, né, com o que o Milton tá falando, da gente ampliar, né? Da gente ampliar e começar a entender que existem coisas além, né? Que esse véu, né, Mar? Exato. Humanizar Deus, né? Humanizar. A gente quer humanizar Deus. E a gente estava conversando também em uma das entrevistas, né? Que existem documentos e outras linhas aí de estudo que falam sobre a vida adulta de Jesus. Sim. Que é o que não está na Bíblia, né? Que é a vida dele dos 12 lá, que ele apareceu no templo e tal, e depois ele vem aparecer na Bíblia só lá com 30 anos, né? E esse meio tempo, né? A gente não sabe se foi tirado, o que aconteceu, mas a gente sabe que tem algumas linhas aí que trazem documentos, né? Estudos, enfim, coisas que nos trazem informação, né? Do que estava ali naquele meio tempo, né? Por que será que isso foi tirado ali? Sim. Então, são questionamentos que a gente deve fazer também, né? Claro, tô dando um exemplo aqui, tá, gente? Não quero entrar aí, né? Por favor, não me odeiem por isso, né? Não quero entrar numa linha aqui muito de religião, porque cada um tem o seu rolê, mas é só pra gente falar que, de repente, a gente se enfiou dentro de uma caixa ali e a gente não consegue ver mais nada, né? E existem coisas além de tudo isso. Posso aproveitar a sua fala? Tem um livro, né, que fica uma dica de leitura aí, chama As Doutrinas Secretas de Jesus. Dr. Harvey Spencer Lewis, grande imperator da Ordem Rosa Cruz, a MORC, que conta. O livro é muito lindo. Interessante. Fácil leitura, não é grande. E ele conta justamente o que aconteceu dos 12 aos 33, onde ele foi parar, enfim. Aí entra o rolê dos essênios e toda essa coisa toda, né? Mas é um livro, quem tiver acesso às Doutrinas Secretas de Jesus, Dr. Harvey Spencer Lewis, nosso grande imperator, que trouxe a Ordem Rosa Cruz de volta, né? Lembra do nosso primeiro episódio? Interessante. Que a gente falou sobre as ordens iniciáticas. Foi bem interessante também. E ele fala
sair da caixinha, né? Sair desse pensamento raso de achar que existe uma verdade absoluta e não existe uma verdade absoluta, né? E é só uma ideia, né? A gente não tá trazendo nenhum viés aqui, né? Só tá trazendo uma ideia dentro do que a gente conhece para que a gente possa ampliar, né? Expandir. Mas olha que legal, vocês me falando isso me fazem lembrar uma coisa também dentro da filosofia que eu trabalho, né? Então, como eu disse, eu trabalho com constelação sistêmica, eu dou formação para pessoas. Então, quem quer ser constelador hoje, o Instituto Pulsares é uma escola onde forma esses profissionais para poderem se tornar terapeutas. E quem ensinou tudo isso para nós foi justamente Bert Hellinger, um alemão falecido no ano de 2019 agora. E eu recordo, né, vocês falando aqui me fizeram recordar justamente uma frase dele. Ele falava assim, uma vez ele foi questionado e perguntaram para ele, Bert, mas o que você está fazendo agora com algumas pessoas é uma grande revolução, é algo grandioso, é algo maravilhoso. Você não vai patentear? Porque você descobriu isso, você criou isso. Foi a expressão dele. Ele falou assim, não, eu não criei, já estava aí. Eu só acessei. Perfeito. Qualquer um podia ter acessado. Então eu acessei. E aí, olha só, que magnífico, né? Além disso, o que depois de um tempo... As pessoas falaram assim, Bert, mas e a constelação dá para fazer assim? Ele olhou para a pessoa, dando o curso. Imagina, o grande fundador da filosofia, né, teoricamente. Ele falou assim, não sei, eu estou ensinando para você. Você vai pegar o que eu estou te ensinando e vai seguir a tua jornada. Pode ser que na tua jornada você descubra coisas que eu ainda não descobri. Pode ser que na tua jornada você vai adaptar isso. E tanto é que hoje nós olhamos para as constelações e percebemos que tem constelação com boneco, tem constelação na água, tem constelação com cavalo, tem constelação... E na época de Bert, quando ele começou, década de 80, não tinha. Ou seja, as coisas realmente foram se transformando porque o próprio criador já falou assim, não vai encaixotar isso aqui. Nada é estático. Não tem regra. Perfeito. Claro que isso tem um risco muito grande também. Tem um risco daquele que viaja demais. Tem aquele que está muito no céu. Que não está no equilíbrio. Exato. E aí ele se perde. Eu já vi muitos consteladores realmente se perder, acreditando que, afirmando em constelação que aquilo tinha a ver com espiritismo, que aquilo tinha a ver com não sei o quê. Pode até ter, mas se você ainda está num campo aberto, mantenha-se no campo aberto que você tem mais sucesso, não fecha a caixa. Exatamente. Imagina se nós pudéssemos levar essa ideia, essa visão para a igreja. Eles também se abririam a muitas coisas que talvez estão fechando e, consequentemente, estão limitando. E não só para a igreja, mas também para a consciência de cada um. Não se feche, não acredita que você é o dono da razão porque você acessou uma filosofia. Sim. É o que acontece, que eu vejo por aí, acho que em todo segmento, né, assim, profissional. Muitas vezes a gente não quer aprender o que precisa aprender ali, né? Porque tem uma base, tudo tem uma base, né? Então a gente começa, claro, fazer do nosso jeito, depois que a gente aprendeu com excelência, né, aquela base bem feita, né? A gente entendeu como que foi e tal. É claro que tem pessoas que têm dentro de si ali, né, um arrojamento ali, são pessoas arrojadas que, né, têm ideias e trazem mudanças. Isso é maravilhoso, isso acontece, a gente sabe disso em todas as profissões. Mas o que acontece é que às vezes as pessoas não querem aprender ali, né? Porque, claro, todo o conhecimento já está dentro da gente, isso está no inconsciente coletivo. Só que o que a gente faz é relembrar, né? Então, precisa passar por um processo, por uma base, para você relembrar aquele conhecimento, para você ativar essa frequência, para daí depois você... Agora eu vou trazer a minha leitura, né? Minha releitura sobre o tema, né? O que a gente vê é que isso não acontece por aí, né? Exato. Que a pessoa não aprendeu, ela não entendeu ali o rolê e de repente ela quer criar uma coisa que não tem nada a ver com a paçoca, né? Totalmente desequilibrada, que muitas vezes não recebeu ali um trabalho terapêutico, que não passou por um processo de realinhamento, né? Que não entendeu o que é autorresponsabilidade e quer ajudar outras pessoas ali, né? Claro que todo mundo está no processo, né? Não tem ninguém perfeito, pronto, né? Mas a gente vê muito isso acontecer, né, Milton? Mas aí vem justamente as pessoas que entenderam essa base e que tentam mostrar para vocês que estão fora, falando assim, volta para um caminho mais coerente. Sim. E é tão legal isso, porque quando você volta, você prospera. Enquanto você está lá, você não prospera. Perfeito. É muito raro pegar alguém que está nessa criação... maluca aí. Doida. Vendo ela conseguir ter sucesso. É muito raro. Tem. Todo exemplo tem
sua linha de fora, né? A curva do rio, como diria, mas a grande maioria, infelizmente, não vai. Então, construir a sua base em cima de pilares realmente bem fundamentados vai, inclusive, te propiciar a possibilidade de fazer algo diferente. Mas com coerência, com consciência, né? E não fora da linha. Exatamente. E, você uma vez falou pra gente, o Milton também deu um módulo no curso, né? Nosso lá, e ele falou sobre o estado de presença, né, Milton? Eu falo muito sobre isso. Nossa, se você me cutucar nesse assunto, eu vou longe. Eu amo esse assunto, porque eu acho ele primordial, eu acho ele fundamental. Logo no primeiro módulo, quando eu começo o curso com os meus alunos, eu sempre falo para eles assim, faz uma experiência. Sai da sua casa e dá uma volta na quadra, se for possível. Mas faz isso sem celular, pelo amor de Deus, por favor. Faz isso em estado de presença. Aí a primeira pergunta que a pessoa me fala mas Milton, o que é estado de presença? Eu ia perguntar isso agora. Olha aí. Eu ia perguntar isso agora. O que é? É você estar com 100% e não só com os 10%. Isso é inacreditável. Você consegue sentir a folha da planta. Você consegue enxergar o que antes você não enxergava. Você entra numa plenitude assim que o todo faz parte daquele momento seu. E não só aquilo que você está focando, não só aquilo que você está olhando. Então, quando você está caminhando na rua, normalmente você está olhando para o relógio, para o celular ou para o objetivo de onde você quer chegar. Você nunca está em plenitude. Em plenitude eu só vou caminhar aqui. E aí, quando você vai caminhar, você dá um passo de cada vez. E você contempla o entorno de você e eu te asseguro, você vai enxergar coisas que você nunca enxergou. Então, é uma tarefa simples, é uma tarefa bem concreta, super prática, de só você fazer uma pequena caminhada. E eu ainda vou te dar um desafio a mais. Eu duvido você conseguir dar uma volta na quadra e permanecer nesse estado de presença o tempo todo. Porque nós temos a grande tendência de sermos levados pela parte mecânica do nosso corpo. Lembrando que o nosso corpo é só 10%, só que faz parte do nosso corpo a nossa mente. E a nossa mente, ela é uma máquina maravilhosa que está ao seu dispor para trabalhar o tempo todo. Só que se você deixar só ela trabalhar, é como soltar um cachorro extremamente faminto. Ele vai sair correndo. É o nosso cérebro, ele sai correndo, ele quer trabalho, quer trabalho, quer trabalho. Sim. Então, respirar e se conectar com a sua alma é o momento de estado de presença. E aí quem está guiando aquela caminhada é a tua alma. E a tua alma vai coordenar o teu cérebro. A tua mente vai olhar as coisas, vai perceber, mas a tua alma continua em conexão com o todo. Isso é estado de presença. Isso muito bom. Eu também sempre cito, como você citou antes, vou aproveitar e também citar uma dica para aqueles que quiserem entender mais sobre estado de presença. E eu entendo que estado de presença é o teu primeiro passo, para você que ainda não começou a tua jornada de espiritualidade, é o primeiro passo para você começar a perceber o todo. Então a dica é Eckhart Tolle, é o autor do livro O Poder do Agora. Esse livro é maravilhoso e ele consegue trazer para nós com muita clareza sobre estado de presença. Ele é o mestre do estado de presença. Exato. Né? Muito bom. Que delícia. Eu acho que você podia falar pra gente, trazer aí, não sei se de repente você tem algum caos aí de transformação, né? Pode ser até um seu aí, né? De todo esse processo, o quanto a vida muda, né? Quando a gente passa por um realinhamento aí. Você tem algum caos aí que você queira compartilhar? Até o seu mesmo, se você quiser. Com certeza. O meu é o primeiro da minha grande jornada nesse novo caminho que eu comecei a trilhar, buscando ampliar a minha consciência, buscando diminuir o meu inconsciente. Então, como eu comecei contando antes, né, lá quando jovem eu tive uma experiência muito forte, porque eu subi na faculdade, primeiro ano de faculdade, e meio que de supetão o professor falou que na segunda-feira, isso era uma sexta-feira, na segunda-feira ia ter um início de palestras e eu seria o primeiro. E eu tinha pavor de falar em público. E eu falei, socorro, não. Aí tá, fui lá e montei o material o final de semana inteiro. Tinha 30 minutos para falar. E eu fui começar a falar, aí por azar eu não sabia que naquela semana
ia estar tendo um evento e a grande maioria das outras salas seriam dispensadas. E que quem quisesse assistir as palestras poderia. Ah, meu Deus. E aí eu comecei a falar e eu fui já com um objetivo, assim, eu levei uma palestra para ser um pouco mais irônico. Então eu levei bastante comentários assim para instigar as pessoas a dar um pouco de risada, para interagir e tal. E aquela sala começou a encher de gente. Quando deu 5 minutos, começou a entrar gente lá e todo mundo que estava lá dentro começou a rir. Então, quem estava passando lá fora falou assim, o que tá rolando aí? Que massa, e queria entrar. Meu, e foi entrando, e foi entrando. E olha o que eu resolvi falar. Como se desenvolver como pessoa através do riso. E aí foi entrando. Gente, de repente aquela sala não cabia mais gente. Não cabia, literalmente tinha gente na porta assim querendo entrar e não cabia mais. E eu, coração a 1000 por hora, né? Eu falei, Jesus. E o professor lá, com o negocinho anotando, porque aquilo valia nota e era sério, né? Eu falei, mãe do céu. E aí tinha que ser exatamente 30 minutos. Ele falou assim, 5 minutos de tolerância para mais ou para menos. E eu falando, e aquele povo rindo, e aquele povo começou a fazer pergunta, e eu respondi, e de repente eu cheguei na última slide, terminou, pronto. Aí o professor olhou para mim, parabéns, Milton, 31 minutos. Eu falei, meu Deus, eu achei que eu tinha falado 10, né? Uau. E aí aquilo foi para mim transformador, por quê? Porque eu percebi uma habilidade de falar em público e aquilo antes me dava medo, agora me deu prazer. E aí eu comecei a perceber que aquilo era assim. Isso foi a primeira, né? Vou encurtar agora as próximas, porque senão nós vamos falar muito. Mas a segunda também foi legal. Eu tinha 22 anos, trabalhava numa instituição financeira e eu fui convidado a assumir um cargo que dava treinamentos. E aí, na época, o cara que estava me fazendo a proposta desse cargo, eu falei para ele assim, meu amigo, mas eu nunca dei um treinamento, como é que você está me chamando para isso? Ele falou, Milton, eu confio em você. Poxa, aquilo já ergueu, né? Eu falei, que legal, que gostoso. Tá bom, mas aí tem um outro detalhe. Você está pedindo para dar treinamento, mas eu não tenho esse conteúdo para dar o treinamento. Ele falou, Milton, isso é só estudar. Aí fez um bug na cabeça. Eu falei, é mesmo, ele tem razão. Por que não, né? E aí, gente, quando eu comecei a desenvolver o meu trabalho lá, eu cresci dentro dessa instituição financeira justamente por causa dos treinamentos. Por quê? Primeiro, porque eu criei bagagem. Segundo, porque eu, em treinamento, entrava em estado de flow. Quando eu ia dar o treinamento, parecia eu lá na faculdade. E eu entrava em flow e, meu Deus, eu conseguia cativar todo mundo, conseguia falar com envolvimento. E aí eu fui percebendo o quanto aquilo era prazeroso. E aí, gente, eu me distanciei. Aí eu tive uma proposta por um salário maior para exercer outra função. E aí eu comecei a me distanciar da minha essência. Ou seja, aquela criança que caiu, que de repente percebeu que aquele era o bom caminho, ficou com medo porque olhou para o outro lado e viu um doce melhor. Só que a nossa essência, a nossa alma, ela está o tempo todo conectada com você, te dando pequenos sinais. Vai por aqui, vai por aqui. E eu não percebi. E aí eu fui por outro caminho e precisei levar um tombo muito grande em muitos aspectos. Perda de entes queridos da família, conflitos familiares, questões financeiras, enfim, tudo resolveu acontecer ao mesmo tempo. E aí aconteceu aquele momento da luz que eu falei para vocês antes. E aí foi onde eu comecei a me reconectar, foi onde eu vi que eu precisava ligar um pouquinho o fio da espiritualidade e falar, e aí, gente, vocês podem me ajudar agora? Por onde eu vou? E aí a reconexão foi muito rápida. E aí aconteceu de, por acaso, né, enxergar aquela constelação e aquilo me tomar com tanta força. Mas olha só, esses dois eventos, né, que já era falando em público, já era trazendo conteúdo para as pessoas. E o que eu faço hoje? Trago conteúdo para as pessoas. Então, por isso que eu sou um eterno autodidata, sempre estou estudando, porque trazer esse conteúdo é o meu flow. Que legal. E aí se transforma também no meu propósito de vida. É o que eu mais amo fazer, levar conteúdo para as pessoas também pegarem aquilo e poderem se desenvolver como pessoas. É o seu estado de presença. Exato. Agora aprendi. Mas é interessante, né? Que todo mundo que tem uma história bacana, né? Pessoas que a gente vê e fala, nossa, a pessoa é bem sucedida, tal. E o Milton, né? Ele é uma pessoa que tem realmente aí muito conhecimento, né? A gente conhece o trabalho dele, sabe, né? O quanto ele faz um trabalho bem interessante. Ele é um dos maiores consteladores aqui, né? Da nossa região, da região de Londrina. E faz um trabalho excepcional. A gente fala isso porque vê resultado, né? Então, qual é a comprovação de um bom trabalho, né? É o resultado que ele traz na vida das pessoas, na sociedade, enfim, né?
Mas é interessante a gente também conhecer as histórias, né? Que a gente acha que, olha, né? Sempre foi tudo bem na vida dele. Foi fácil chegar lá, né? E esquece de ver que, de repente, a pessoa já passou por por uma noite escura da alma, né? A pessoa já passou ali por Gente, eu ia falar isso agora. Mentira, gente, conectada. Muito conectada. Muito em sintonia. Thomas More. São João da Cruz. E assim, a gente não vê isso, né? Que todo mundo passa por um processo assim, de repente entrar num buraco e não ver saída, né? Então, se de repente tem alguém do outro lado aí, né, que tá num processo difícil ou numa jornada aí que não consegue ver a luz, né? Sim. Saiba que todo mundo passa por isso algum dia, né? E que talvez aí esteja uma chave muito importante para essa virada, né? Para você conseguir sair de toda essa, enfim, né? Desse não conseguir enxergar mais nada, né? O que eu vou fazer da minha vida, né? Então, existe algo aí, alguma, vamos falar assim, uma chave que possa te trazer um insight, né? Para uma vida nova. Você me fez uma pergunta, eu estou refletindo aqui, não sei se eu consegui, com o que você me colocou agora, responder de forma clara, né? Talvez eu tenha tirado o mérito justamente do principal processo que aconteceu comigo, não explicando muito bem para vocês, porque quando eu comentei que eu fui assistir a constelação, que eu vi aquilo, logo depois disso eu passei pela minha própria constelação. E aí foi onde eu enxerguei que o universo sempre estava me mostrando um caminho e que eu estava tentando caminhar por outros trechos. E aí naquele momento onde eu enxerguei que meu pai e minha mãe ali atrás me dando toda a força, mas me mostrando um caminho e eu querendo fazer diferente, é onde eu estava repetindo os padrões deles. Então, para mim, sim, foi uma grande transformação justamente através da constelação. Quando eu constelei a primeira vez, já começou uma alteração no meu mundo. Esse é um ponto que eu sempre trago muito para as pessoas, até porque as filosofias antigas sempre falaram, né? Tudo está dentro de você. A mudança acontece dentro de você. E é difícil para quem é muito cartesiano acreditar que realmente isso é real. Por exemplo, a lei da atração. Claro que é. Por quê? Porque em uma constelação que durou talvez seus 40 minutos, alguma coisa mudou aqui dentro. E eu fui embora de lá olhando para tudo aquilo, não entendendo muito bem ainda, porque não tinha toda essa consciência. Tá bom, beleza, vamos embora. Aí no outro dia acontece uma proposta de trabalho no que eu trabalhava, né, construção, e de repente não tinha mais negócios, e de repente apareceu uma obra enorme. Eu falei, uau, como assim? Nem tinha mais condições de aparecer, mas apareceu. De repente, as coisas começam a se alterar externamente, sem você fazer movimentos. Mas o movimento aconteceu lá dentro de você. Então, por isso que eu digo que para poder estar onde eu estou hoje, ensinando as pessoas a trabalharem com isso, é porque eu passei pelo processo. Perfeito. Passei pelo processo de uma forma bem profunda. Perfeito. E transformadora. Mas sabe que eu percebo com as histórias de sucesso como a sua, que a vida, ela já estava moldando para chegar, né? Então, você começou aqui lá na faculdade, né? Palestrando, a primeira palestra e depois treinamento. Cara, como é comum isso, né? Nas pessoas de sucesso. Já estava lá. Pequenos sinais, né? Pequenos sinais, né? E aí você falou o sim final, né? Falou, vou encarar e tal. E depois, pra frente, isso veio a confirmação. E é muito interessante de ver como isso é comum. A Camila também, né? Então, suas potencialidades já estavam lá atrás. E você tem uma ferramenta muito linda, que é o plano de alma. Ah, sim. Que também traz quem não consegue ter essa percepção de que tem essa potencialidade, que tá ali forte. E você tem essa ferramenta do plano de alma que traz a luz, né? Você fez o meu plano de alma. Maravilhoso, né? Eu sou suspeita para falar. E aí a Camila trouxe várias informações para mim que já eram minhas. E eu sabia, no fundo, eu sabia que estava lá. Foi uma confirmação, né? Uma confirmação. E o que as pessoas seu me caso falam. também era uma confirmação, né? De tudo aquilo que a vida já te preparou e te jogou. Literalmente ali, Sim. numa sala de aula, falou, filho, vai, só vai. É aí. Né? Agora, o que nos preocupa é justamente a maioria das pessoas recebem esses sinais e não percebem.
Elas continuam uma jornada que aí a jornada se torna difícil. A jornada se torna um caminho muito pesado, cheio de pedras. E o caminho mais leve é justamente essa conexão de conseguir perceber esses sinais para ter a plenitude na vida. Perfeito. E quem sabe hoje a gente traz para as pessoas que estão ouvindo esse estalo, né? Nossa, posso procurar uma constelação, um plano de alma. E tem ferramentas. Muitas ferramentas. Né? Tem possibilidade de sair dessa noite escura, né? Sim. Que a gente se coloca e uma hora fala assim, meu Deus, me ajuda. Né? A gente cansa de se debater, né? Aí a gente fala, tá bom, vai, faz aí o que você quer fazer, que eu tô cansado já dessa jornada, né? Muito bom. Sim. Milton, deixa uma mensagem aí pra gente, pro pessoal que tá em casa, né? Ouvindo, assistindo. O que você quer deixar como mensagem final aí? Legal, pro nosso ouvinte. Bem, primeiro para vocês, mais uma vez, gratidão. Gratidão por estar aqui com vocês. E pro nosso ouvinte, eu percebo que a grande maioria da sociedade está trilhando um caminho bem difícil. E o meu recado para você é: se conecta com o seu eu, se conecta com a sua essência, com a sua alma, porque a vida não é pesada. É nós que, com as nossas atitudes, a tornamos pesadas. Então, se nós fizemos por um lado, nós podemos fazer para o outro também. Sim. Torne a sua vida leve, tome as atitudes necessárias. Porém, nem sempre isso vai ser possível, porque pode ser que você já se afundou um pouco. É difícil, por exemplo, falar para uma pessoa que está no poço de uma depressão, tome uma atitude. Ele não vai conseguir. Mas olha o quão importante é a própria sociedade escutar isso, de conseguir entender que se tem alguém lá, estenda a mão. Vamos nos ajudar a mostrar para todos que é possível uma vida leve. Então, esse estender a mão talvez vai ser até daquele que está lá dentro do poço, e erguer a mão e falar assim, por favor, alguém me ajuda. Nós temos a grande maioria da sociedade que, infelizmente, vai passar batido por você. Mas vai ter alguém que vai te dar a mão. E vai te auxiliar nesse processo de reconexão com a sua essência. Reconexão com tudo aquilo que existe dentro de você. Você é só uma consequência dos seus ancestrais. Então, olha quanta coisa existe dentro de você. Se conecta com isso, que a vida é maravilhosa. Cada segundo que eu estou de olho aberto, eu agradeço tudo que está em torno de mim, porque eu estou podendo estar aqui vivendo essa vida. E é isso. Entenda isso, coloca isso no teu coração, que você vai entender que você é consequência das suas atitudes. Então, você pode ter uma vida maravilhosa quando você tem atitudes maravilhosas. Perfeito, maravilhoso. Que assim Muito bom, seja. que assim seja. A gente quer agradecer, então, essa presença maravilhosa do Milton aqui, por ter contribuído com a gente aí tão maravilhosamente. Sim. O pessoal que está em casa também, né? Que está nos ouvindo, nos prestigiando, o pessoal que está compartilhando, a gente está tendo bastante compartilhamento aí, né, dos vídeos. Agradecer, porque esse trabalho de luz só é possível quando você também nos ajuda, né? Compartilhando, indicando, nos seguindo, né? E a gente quer agradecer imensamente a sua presença por aqui. Gratidão, curtam, compartilhem. Quanto mais pessoas acessarem esse conteúdo, mais expansão de consciência a gente vai ter. Gratidão. Gratidão.